Fala, meus queridos, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai conhecer sobre as figuras planas e espaciais. Ou seja, nós vamos viajar pelo plano e o espaço, tá? Fica aí no vídeo para você me acompanhar. Vai! Então, vamos lá. Já observe aqui que eu tenho figuras planas, figuras espaciais, uma viagem pelo plano e o espaço. Isso já vai te dar uma ideia de mais ou menos qual é a diferença que existe entre essas duas figuras tão lindas e beautiful. Então vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu tenho é figuras geométricas, lógico. E elas se dividem entre planas e espaciais, tá ok? As figuras planas são quais? São aquelas figuras que possuem apenas duas dimensões. E elas ficam no plano. Então, essas duas dimensões, geralmente eu costumo dizer e chamar de comprimento e largura. Então, ela tem um comprimento e tem uma largura. Pronto. Duas dimensões. Então, considere que o plano, por exemplo, é a mesa da sua casa. Se você pegar uma folha de papel que tem duas dimensões, comprimento e a largura, e colocar sobre essa mesa, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar para cima? Para baixo? Não, ela vai ficar sobre o plano. Então, quando isso acontecer, eu digo que esse papel em forma de retângulo é uma figura geométrica plana. Eu já dei até um spoiler de quais são as figuras planas. Agora vamos ver as figuras espaciais. Quais são elas? Qual é a característica delas? Simples, que possuem três dimensões. E claro que se elas possuem três dimensões, elas ocupam um lugar no espaço. Então, quais são essas três dimensões? Geralmente a gente tem que é o comprimento, a largura e a altura. Então ela tem uma terceira dimensão que vai dar essa ideia de volume, de profundidade, de espaço. Então, se você, por exemplo, pegar agora sua casa BI, pega. Vamos lá, interaja comigo. Pega aí qualquer lata. Você deve ter uma lata, um formato arredondado ou um formato totalmente plano nas faces. Se você pegar essa lata bem agora e colocar sobre a sua mesma mesa, você vai ter o quê? Se você passar a mãozinha aqui, ó, eita, bateu. Por quê? Porque essa lata, ela vai estar ocupando um lugar no espaço. E se ela ocupa lugar no espaço, ela é uma figura espacial. Ela tem três dimensões: comprimento, largura e altura. Tá ok? Vamos continuar. Eu já dei até um spoiler de quais são as figuras geométricas planas, como retângulo, mas existe só ele? Não. Eu posso ter, por exemplo, o triângulo, eu posso ter o quadrado, eu posso ter o próprio retângulo, eu posso ter o trapézio, eu posso ter o círculo, eu posso ter o losango. E só são essas? Não, você pode ter qualquer figura, qualquer uma, contanto que, e fiquem bem atentos a isso, figura geométrica plana, ela tem que ter um contorno e ela tem que ser preenchida por dentro. Se ela só for só o contorno, não é uma figura plana. Se ela for só o contorno, mas não for fechadinha, tiver um pedacinho que está aberto, ela também não é uma figura plana. Por quê? Tem que ser fechada, tem que ser o contorno e tem que ser o preenchimento. Se não for, esquece, tá? Não é uma figura plana. E as espaciais? As espaciais, meus queridos, é o seguinte: elas se autodividem em duas. Elas se dividem em poliedros, elas se dividem em corpos redondos. Qual é a diferença que existe em cada uma? É que uma é arredondada e a outra é plana. Olha aqui, os poliedros, eles possuem exatamente as superfícies planas. São só planas, você não consegue ter outra superfície que não seja plana. Já os corpos redondos não. Eles têm pelo menos uma parte que não é plana. Então, eu costumo dizer que essa face não plana é aquela parte arredondada da figura. Então, quando você vê uma figura que tem uma parte arredondada, você pode ter certeza que ela é um corpo redondo. Tá ok? Tranquilinho, né? A diferença entre as duas. Só que tem um detalhe.
poliedros, eles são tão assim que eles se autodividem em dois. Um é o prisma, então ele se autodivide em prismas e ele se autodivide em pirâmides. Então, ele se divide em prismas e em pirâmides. Qual é a diferença entre as duas? Calma, te digo já. Vamos ver só que quais são os corpos redondos. É a esfera, é cilindro e é o cone. São só essas? Não, tem muitas outras, tá? Então toda figura geométrica espacial que tem uma parte arredondada é considerada um corpo redondo, tá bom? E uma coisa, para você nunca mais esquecer de um corpo redondo. Se você pensar em corpo redondo, você tem que pensar em rola. Então, as figuras que rolam são os corpos redondos, tá? Diferença básicazinha. Poliedros não rola. Não. E corpos redondos rola. Então, ela vai girar, ela vai rolar. Pelo menos uma das partes vai rolar, tá bom? Continuando. Agora sim, vamos conhecer a diferença entre poliedros e... Olha aqui, poliedros. Então, os poliedros eu tenho as pirâmides, né? E eu tenho os... Então, qual é a diferença entre as pirâmides e os prismas? Basicamente as pirâmides têm uma base e os prismas têm duas bases. Essa é a diferença principal. Então, quando você pensar em pirâmide, você pensa o seguinte: base, um vértice em cima para segurar. Então, eu tenho uma base e um vértice em cima para segurar. O prisma não. O prisma tem uma base e ele tem outra base em cima para para se comunicar, tá bom? Então, ponto. Essa é a diferença principal entre pirâmides e prismas. Então, olha aqui. Então, as pirâmides são os poliedros que possuem apenas uma base, como eu tinha falado para vocês. E os prismas são os que têm duas bases, tá ok? As pirâmides, elas podem ser classificadas, aliás, elas são classificadas quanto ao número, quanto ao polígono que está na base. Então, a figura plana que está na base é o que vai determinar o nome da pirâmide e o nome do prisma. Então, o que vai mudar é, ou ela é prisma ou ela é pirâmide, mas a continuação é exatamente a mesma. Então, se for um triângulo na base, vai ser ou pirâmide de base triangular ou um prisma de base triangular, tá ok? Então, isso aí não vai mudar. Aí, é muito simples, porque eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Olha aqui. Eu tenho a pirâmide de base quadrangular, obviamente porque a base é um quadrilátero. Eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. Por quê? Porque a base é um hexágono. E eu tenho uma pirâmide de base triangular. Por quê? Porque a base é um triângulo. E se a base fosse um decágono, como é que seria? Seria pirâmide de base decagonal, tá? Seria essa o nome dela. E os prismas, tem dois que eles têm nomes próprios, que a gente já sabe, já conhece desde quando a gente é bem pequenininho, que é o quê? O cubo e o paralelepípedo, tanto que a pessoa tenta até repetir várias vezes. Paralelepípedo, 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 tá? Então, esses são os nomes específicos. Quem não tem esses nomes específicos ganha o nome de prisma de base, o que tiver. Então, olha aqui, eu tenho o cubo, como vocês podem ver, e eu tenho o prisma de base triangular. Por quê? Porque as bases são triângulos, tá bom? Então, por isso que é triangular. E eu tenho o paralelepípedo. Existe só esse? Não. Existe prisma que tem a base pentágono. No pentágono tem? Tem. E ele se chama prisma de base pentagonal. Tá ok? Tranquilinho, né? Vamos continuar e vamos conhecer os elementos desses poliedros, tá? Todo poliedro ele tem 3 elementos básicos, que é o vértice, a aresta e a face. São esses 3 elementos que todos os poliedros possuem. Então, como é que eu faço para me identificar? Bem simples, olhem aqui. Esse pontinho que surgiu, eu chamo de vértice. Essa linhazinha que surgiu, eu chamo de aresta. E essa face aí, eu já estou dizendo, é face, não é? Nós temos aqui, ó, tá vendo esse pontinho aqui? Esse pontinho amarelo aqui, ele é o vértice. Essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo, de azul, ela é a aresta. E essa face aqui, ó, pintada de verde, eu chamo de face, tá ok? E aí, vamos lá. Se eu perguntar para vocês, quantas arestas, quantas faces, quantos vértices tem esse cubo, hein? Como é que vocês vão fazer? Vamos contar, né? Então, olha aqui. Eu tenho
o primeiro vértice que já está aí, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, ele tem 8 vértices. E quantas arestas ele tem? Vamos contar, nós já temos uma, né? Então, vamos lá. Uma, que já tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, ele tem 12 arestas. E faces? Quantas faces ele tem? Vamos contar. Então, eu tenho uma, que já está pintada, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 faces. Tá ok? Fácilzinho de identificar, não é isso? Então, vamos partir, porque todo mundo tem faces, arestas e vértices. Vamos para o próximo. Agora, vamos conhecer a planificação. O que é a planificação? Seguinte, quando eu falo de planificação, é como se você estivesse pegando o poliedro, ou o corpo redondo, ou o que for, cortando ele nas arestas e abrindo ele, fazendo uma abertura dele. Então, isso é a planificação. Então, quando você abre um sólido e você tem essa parte totalmente plana, eu chamo de planificação. Por isso que o nome é planificação, porque eu estou abrindo e colocando sobre o plano. Então, vira uma planificação. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Eu trouxe o exemplo do cubo, eu trouxe o exemplo de uma pirâmide e eu trouxe o exemplo de um cilindro e de um cone para vocês terem noção como é que fica essa parte planificada, tá bom? Então, olha aqui, o cubo. Se você abrir o cubo, ele vai ficar com essa planificação aqui, ó, linda e maravilhosa, não é? Se o cubo tem todos os quadrados, observe, ele tem todo mundo aqui é quadrado, porque é um cubo. A mesma forma, olha aqui, eu tenho essa pirâmide de base quadrangular. Por quê? Porque é um quadrilátero na base. Observa, a base é um quadrilátero, por isso que aqui nessa base, ó, como vocês podem observar, é o que? Um quadrilátero, por causa dessa basezinha aqui. Nas faces, são o que? São triângulos, então por isso que aqui nas faces, ó, eu tenho triângulos envolvendo todo mundo, tá vendo? Então, são 4 triângulos, porque, ó, tem 1, 2, 3, 4 faces. Por isso são 4 aqui, tá bom? Se fosse um hexágono na base, você teria 6 triângulos. Se fosse um pentágono na base, seria 5 triângulos, tá? Isso é uma característica também importante sobre as pirâmides. As faces laterais são sempre triângulos, tá? São sempre triângulos. Já nos prismas, não. Nos prismas, diferente do cubo, porque o cubo é o cubo, e o paralelepípedo, as faces laterais de qualquer prisma, triangular, pentagonal, hexagonal, o que for, são retângulos, tá? Vamos continuar. Vamos ver a planificação do cilindro. Olha aqui. O cilindro, se você conhece bem, ele tem a parte de cima é um círculo e a parte de baixo é um círculo. E essa parte aqui arredondada, se você corta ela, você abre, ela vira um retângulozinho, como está aí representado. Pensando nisso, como é que seria a representação do cone? Olha aqui, o cone, ele tem aquele, parecendo um chapéuzinho, não é? Que se você cortar e abrir, puff, você estica, abre, você tem essa figura meio que arredondada e a base é um círculo, como está representado aí, tá ok? Existem essas? Não. Todos os poliedros, os corpos redondos, eles podem ser planificados. Basta só a gente ter essa ideia de que ele vai ser planificado repartindo e abrindo ele, tá? E para finalizar, a gente vai ver sobre a relação de Euler, tá? Essa relação de Euler ela é muito utilizada quando você conhece só 2 elementos de um poliedro. Pode ser as faces e a aresta, pode ser a aresta e o vértice, pode ser o vértice e as faces, enfim, pode ser qualquer um desses aí, contanto que você tenha 2, e o terceiro você precisa encontrar. Então, se você não quer ficar perdendo tempo contando, você pode aplicar essa formulazinha bem bacaninha, bem simplesinha. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, tá vendo? Essa aqui é a relação de Euler. O que é que diz na relação de Euler? Diz o seguinte, que o vértice, né, mais a face, ela é exatamente igual a aresta mais 2. Então, isso aqui é uma relação. Isso aqui sempre vai funcionar para qualquer poliedro. Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês com paralelepípedo, com
um prisma de base hexagonal e com uma pirâmide de base quadrada. Então, olha aqui. Eu sei o número de faces e eu sei o número de vértices. Ai, eita, eu não sei o número de arestas. Eu não quero contar. Usa a relação de Euler. O que a relação de Euler diz? Diz que se você somar os vértices mais as faces, ou seja, pegar o 6 e somar com 8, ou 8 mais 6, tanto faz, vai ser exatamente igual a aresta mais 2. Só que eu sei que, se você pegar aqui, ó, observa, eu sei que o 8 mais 6 é quanto? Se eu pegar o 8 mais 6 é quanto? É igual a 14, não é isso? Então, quer dizer que se aqui é 14, desse lado aqui também tem que ser o quê? 14, não é? Então, qual o número que somado com 2 vai dar 14? É o 12. Então, eu tenho 12 arestas. Vou botar aqui, 12 arestas. Vamos para o próximo. Olha aqui, eu tenho 18 arestas e eu tenho 12 vértices, não é isso? Qual é o número de faces? Eu não quero contar, eu não quero ver. Usa a relação de Euler. Olha aqui, eu tenho que, se eu somar o 12, que é o número de vértices, mais as faces, que eu não sei quem é, vai ser exatamente igual às arestas, que são 18, mais 2, como está aqui. Observa que eu tenho que 18 mais 2, né? Só que 18 mais 2 é quanto? É 20. Não é isso? Não é 20? Então, 12 mais quanto que vai dar 20? 12 mais 8. Então, as faces é igual a 8. E como eu tenho essa pirâmide? Eu conheço o que dela? Eu sei que ela tem 5 faces e 5 arestas. A pergunta é quantos vértices ela tem. Claro que eu poderia contar e descobrir que é 5. Poderia, sim. Mas imagina que você não consegue contar. Você não consegue visualizar todo mundo. Então, você usa a relação de Euler para isso. Então, é por isso que ela existe. Para isso que ela funciona. Se você não consegue visualizar tudo, mas você conhece alguma das quantidades dos elementos, você usa a fórmula de Euler para conseguir determinar o que está faltando. Então, olha aqui, eu tenho que as faces são 5, as arestas são 8, e eu vou colocar na minha relação de Euler. Então, eu tenho o seguinte, que os vértices mais 5 são exatamente igual a quem? A 8 mais 2. Então, eu já sei que do outro lado aqui, ó, que vocês podem observar, que é 8 mais 2, ele é igual a quanto? Ele é igual a 10, não é isso? Lógico que qual número que somado com 5 vai dar 10? É o 5. Então, o número de vértices é 5. Tá ok? Então, essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e aprendido bastante sobre o universo dos planos e espaciais, tá ok? Então, vem cá, vem. Você é inscrito nesse canal? Não? Então se inscreve, ativa o sininho das notificações que a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau!